Olá pessoal, na aula de hoje eu vou apresentar uns comandos e funcionalidades de informática. No prompt de comando existem alguns comandos que a gente pode observar, como ipconfig, por exemplo, o ping, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, o comando tracer também. Vou fazer uma breve apresentação também sobre o modo de segurança na inicialização do sistema operacional. Vou mostrar também a parte do proxy também, que acaba impedindo a conexão com a internet, dependendo da situação também. E vou mostrar o comando do mostrar também sobre o IP fixo, né? Se houver um IP na placa de rede, dependendo da situação, não abre a conexão com a internet, ou se houver a necessidade de configurar o IP fixo também na placa de rede, a gente consegue configurar. Vou mostrar o comando. Vou explicar também sobre a parte do gerenciador de tarefas, que às vezes acaba ajudando na hora da verificação da placa do computador do cliente, verificar o desempenho na hora da configuração. Vou verificar também a parte de conexão sem fio, que seria a placa de rede sem fio do computador, se ela está ativa ou não. Um pouco da parte de antivírus também eu vou explicar. E por fim, a parte de explicação se a placa de rede é gigalizada ou não, que dependendo da situação também é interessante verificar essa parte. Bom, começando por essa parte do prompt de comando, existem algumas formas aí de abrir o prompt de comando, que seria a tela CMD. Como que eu posso abrir essa tela do prompt de comando aqui no caso? Eu posso vir por essa barra de pesquisas aqui embaixo aqui dentro eu posso digitar CMD, ele abre o prompt de comando, né? Só clicar aqui no, ele vai abrir a tela preta, né, do DOS, que é a tela do prompt de comando, ou eu posso também segurar a janelinha do Windows no teclado do computador, mais a tecla R. Aqui dentro eu posso digitar CMD e apertar OK. Eu particularmente costumo usar muito essa parte do janelinha do Windows, esse atalho mais a tecla R, que acaba facilitando na hora de abrir alguma página para fazer o teste no caso. Mas continuando aqui, quais seriam os comandos aqui que a gente pode utilizar para verificação, né, do computador? O primeiro comando aí muito utilizado é o comando do ipconfig. Por que é utilizado esse comando do ipconfig? A gente digita ipconfig, clique em enter, ele vai apresentar o gateway padrão. Basicamente o que eu preciso identificar esse número de IP, que quando eu estiver configurando algum roteador eu identifico através desse comando ipconfig para facilitar o acesso à página do próprio roteador que eu estou configurando. E a ideia de acessar esse comando de ipconfig seria basicamente para acessar esse gateway padrão, que com os roteadores que nós utilizamos para operação em campo, o número de IP padrão seria 192.168.0.1. Aqui eu estou fazendo um teste em uma rede privada, por isso que ele está aparecendo esse número de IP diferente aqui. Mas continuando, qual que seria o próximo comando aí que eu poderia acessar para fazer o teste? Seria o comando do ping, digitar ping espaço e, por exemplo, eu vou colocar o site do UOL. Não tem a necessidade de colocar www antes. Aí eu digito lá ping espaço e o site que eu quero e dou um enter. Ele vai medir a quantidade de pacotes. Deixa eu só apagar aqui porque ele acabou escrevendo esse prompt de comando antes e acabou não fazendo o teste. É ping espaço e o site que eu quero. Aí ele vai apresentar para mim. Esse teste do ping, ele geralmente é utilizado para verificar se existe conexão com a internet, aonde ele mostra aqui para mim que foi enviado 4 pacotes e recebido 4 pacotes e não houve perca na conexão com a internet, porque se houvesse alguma perca ou oscilação, ele apareceria em alguma dessas linhas aqui para mim, falha de pacote, excedeu o tempo limite do pedido, e logo abaixo aqui também eu consigo observar as informações: pacotes enviados 4, recebidos 4, perdidos 0. Então não houve perca de pacote, mas se houvesse a necessidade de fazer um teste contínuo sobre esse ping para verificar se existe alguma oscilação com a internet, eu posso apertar a tecla para cima no teclado
do computador, ele já aparece automático o teste do ping, eu não preciso ficar digitando novamente, dou um espaço e coloco menos "-t" no final. Ele extrai um relatório da rede para verificar se existe alguma oscilação, alguma perca de pacote, porque raramente eu consigo verificar ou observar pelo navegador do próprio computador. Numa situação que eu abri o Google Chrome, o Internet Explorer, não vou conseguir perceber se existe alguma oscilação na internet. Já por esse teste do ping, facilita o nosso teste. Numa situação que eu possa chegar na casa de algum cliente para fazer uma instalação de uma internet, ele me fale que sempre oscila a internet, sempre existe alguma queda no sinal com a conexão, com a navegação. Inicialmente é verificar os níveis de sinais, se estão corretos no local. Depois eu posso fazer esse teste aqui do ping e verificar se existe alguma perca de pacote no meio do caminho ou uma falha geral de sinal. Ele me mostra o tempo aqui de resposta aqui em milissegundos. Nesse caso aqui, quanto menor o tempo de resposta, melhor a conexão com o site ou servidor. Se eu quiser parar esse teste, eu seguro a tecla Ctrl no teclado do computador mais C. Ctrl C ele para esse teste aí do ping, no caso, né? Esse ping contínuo. E outro comando que eu gostaria de apresentar seria o comando tracert. Para que serve esse comando tracert aqui? Para a gente verificar se existe um problema na rede, no site ou servidor, que o cliente está tentando abrir uma página, ou alguma pessoa queira abrir uma página na internet, ou se existe um problema na rede que está transmitindo o sinal da internet, no caso que está alimentando. No caso, se na minha residência tivesse net, por exemplo, para verificar se é um problema na minha internet instalada na minha casa de banda larga ou se é um problema no site ou servidor que eu estou tentando fazer o teste. Nesse caso eu posso digitar lá tracert, espaço e o site que eu quero. Aí dou um enter. Ele vai apresentar na tela vários saltos aqui para mim, aonde eu vou verificar se existe algum problema na minha rede interna, na minha conexão, ou na minha internet instalada na minha casa, ou no site ou servidor que eu estou tentando fazer o teste. Nesse caso aqui, ele mostra no primeiro salto o meu modem instalado na minha casa. Ele está ok aqui, ele mandou a resposta. No segundo salto, ele mostra que passa pelo servidor da empresa que está gerenciando o modem instalado na minha casa. Nesse caso, seria o CMTS, porque na nossa internet aqui seria a internet da NET. Então ele está mostrando aqui o número do servidor CMTS, que seria um servidor central, que faz o gerenciamento desses equipamentos instalados na rede da NET. No terceiro ao sexto salto aqui, se eu observar, ele passa pelos servidores da NET, no caso virtual.com.br. Ele passou por 4 servidores aqui diferentes da NET, e a partir do quarto salto já começa a entrar na parte do provedor, que eu estou tentando fazer o teste para verificar se existe alguma perca de pacote, alguma falha na conexão. Nesse caso, se houvesse alguma perca de pacote ou exceder o limite do pedido, ou falha geral até o sexto salto, seria um problema da empresa que está fornecendo o serviço de banda larga aqui na minha residência. Agora, se fosse um problema no site ou servidor que eu estou tentando fazer o teste, seria a partir do sétimo salto, porque já não é mais responsabilidade da empresa que está alimentando o sinal da internet aqui na minha residência. Nesse caso, ele mostra aqui o site do UOL, né, que eu estou fazendo o teste. Ele mostra aqui no nono salto e no décimo salto. Ele mostra até que é um IP estático, né? Seria um IP fixo para esse site ou servidor. Grande parte dos sites utilizam sempre um IP fixo, porque acaba facilitando o gerenciamento e a administração dessa rede aí no caso. Bom, sobre o prompt de comando, seria esses comandos que eu gostaria de apresentar. O modo de segurança, como que eu posso iniciar o computador em modo de segurança? Eu vou utilizar o comando que eu geralmente gosto de utilizar aí, janelinha do Windows mais a tecla R. Dentro aqui ele vai abrir esse menu executar. No menu executar eu digito o seguinte comando: ms
config, que seria Microsoft config. Eu digitei esse comando msconfig aqui dentro do menu executar, eu clico em OK, ele vai abrir uma tela de configuração para mim, de configuração do sistema. Ele aparece aqui na aba geral. Nessa aba geral, para eu inicializar ele em modo de segurança, eu altero para essa inicialização do sistema, essa segunda aba, eu clico nela. Aqui embaixo ele aparece várias opções aí no caso, mas a importante aqui para mim seria inicialização segura. Eu clicaria aqui para inicializar em modo de segurança e eu preciso em que momento que eu vou utilizar essa parte de inicialização em modo de segurança. Se eu perceber que o computador está reinicializando várias vezes sem sentido por algum programa que está rodando, para identificar se existe uma falha ou um vírus em algum programa que está prejudicando a inicialização do sistema operacional e ele fica reinicializando várias vezes, ou até mesmo em uma situação que eu possa apresentar a velocidade da internet se está sendo entregue conforme combinado, porque às vezes tem algum programa rodando em segundo plano que acaba prejudicando a conexão com a internet, acaba sobrecarregando. Um exemplo disso seria programas de compartilhamento de arquivos, por exemplo, o Torrent, ForShared, LimeWire, entre outros programas. Isso acaba comprometendo a velocidade de navegação. Nesse caso, a gente tem que deve inicializar em modo de segurança, porque em momento algum a gente vai desinstalar os programas que estão rodando, mas nesse modo de inicialização em modo de segurança, ele coloca esses programas em stand-by para mim fazer um pequeno teste e depois eu volto às configurações normais. Nesse caso, para inicializar em modo de segurança, eu coloco inicialização do sistema, inicialização segura, só que aqui ele aparece ticado em mínima. Eu não posso deixar em mínima, eu tenho que deixar na opção de rede, porque eu preciso abrir o navegador para verificar se a conexão com a internet está ok, se a velocidade está sendo entregue conforme combinado. E nesse caso, eu entraria como conexão de rede. Feito isso, eu aperto OK, ele vai reinicializar o sistema operacional. Eu não vou fazer isso agora, porque senão vai tomar muito tempo aqui da apresentação e da aula. Então seria dessa forma. Apertando OK, automaticamente ele já abre uma outra janela pedindo para reinicializar o sistema operacional. Se eu fosse voltar ao normal, eu estou em modo de segurança e preciso voltar ao formato normal que o computador estava no momento que eu cheguei no local para fazer a configuração. Como que eu faço isso daí? Você vai clicar aqui na janelinha Windows, mais a tecla R, segurar no teclado, digitar o comando msconfig, Microsoft config, vai abrir a mesma tela de inicialização do sistema. Aí no caso ele vai estar selecionado aqui a opção de inicialização que você quis lá em modo de segurança. Aí essa parte é mais fácil, é só clicar aqui em inicialização normal, ticar aqui em cima e apertar o OK direto. Automaticamente ele vai reinicializar o sistema operacional e vai voltar às configurações que estavam no momento que eu cheguei no local para fazer esses testes de configuração. Volta aos programas da forma que estava no momento que você chegou no local. Acaba ajudando bastante esse teste de inicialização em modo de segurança também. O próximo teste aqui que eu vou mostrar seria o proxy. O que seria essa parte do proxy? E isso acaba prejudicando também muitas das vezes a conexão com a internet. E uma coisa que eu preciso identificar sempre também é esse desenho do computador aqui na minha lateral, no meu canto inferior direito da tela. Esse desenho do computador mostra se está tendo acesso à internet. Muitas das vezes ele aparece um ponto de exclamação amarelo. Às vezes seria o proxy configurado na placa de rede do computador do cliente. Como que eu vou verificar essa parte do proxy aí? Para verificar se existe alguma configuração de proxy no computador do cliente lá que está prejudicando a conexão com a internet. Eu vou segurar a janelinha do Windows mais a tecla R, vou digitar o comando Ctrl, que seria painel de controle, né? Só escrevo Ctrl dentro do menu executar, aperto OK, ele vai abrir a tela do painel de controle.
na tela do painel de controle, ele abre várias opções aqui no caso. Eu vou acessar essa opção aqui, opções de internet. Cliquei nessa parte, opções de internet, ele vai aparecer as propriedades da internet nesse próximo pop-up aqui para mim. Nessa parte de propriedades de internet aqui, ele abre na aba geral. Eu vou vir na aba conexões. Nessa aba conexões aqui, ele existe essa opção aqui embaixo, configurações da rede local LAN. Aqui eu vou acessar essa parte de configurações da LAN. Na parte de configurações da LAN, se houver alguma configuração de servidor proxy, alguma coisa assim, ele vai estar ticado nessa opção aqui, usar um servidor proxy. É simples, para mim voltar para uma opção que aceite o acesso à internet, eu tiro esse tique daqui de dentro, eu aperto OK e na sequência eu aplico as configurações e aperto OK aqui. Aí ele automaticamente limpa essa parte de configuração de proxy. Isso na maioria dos casos ajuda bastante também e acaba facilitando o nosso teste lá e a configuração no computador também, de uma forma que o cliente consiga utilizar o acesso à internet. A próxima etapa aí seria a parte de configuração lá do IP fixo, verificar se existe um IP fixo configurado na placa de rede. Qual que é o comando para verificar a parte do IP fixo? Eu vou segurar a janelinha do Windows mais a tecla R. Aqui dentro do menu executar, eu vou digitar o seguinte comando. Bom, voltei aqui, pessoal, dei uma pausada no vídeo aqui, mas voltando, recapitulando. Essa parte do IP fixo aqui, como que eu vou fazer a configuração ou verificar se a placa de rede do computador possui um IP fixo ou não? Dentro do menu executar aqui no caso, eu vou digitar o seguinte comando, ncpa.cpl. ncpa.cpl. Dentro do menu executar, eu aperto OK. Ele vai me direcionar para uma tela dentro do painel de controle, uma tela de atalho, onde eu verifico as configurações da placa de rede. Existem outras formas para poder acessar essa tela, só que o caminho mais fácil seria esse para verificar a placa de rede, né? Se existe um adaptador, um controlador da placa de rede sem fio ou da placa de rede com fio no computador. Nesse caso aqui, ele aparece para mim aqui 3 controladores de placas de rede aqui no caso, que seria a placa de rede do computador, né, que ele aparece o desenho do cabo de rede aqui, que seria a conexão via cabo de rede, né, Ethernet, aqui no notebook no caso, nesse exemplo. Aqui seria o controlador da placa de rede sem fio, com a anteninha desenhada embaixo, e aqui seria o controlador do Bluetooth, se houver a conexão do Bluetooth lá também, que seria a situação. Para eu verificar aqui se existe um IP fixo configurado na placa de rede ou não, eu venho nessa opção de Ethernet aqui, botão esquerdo do mouse, venho na opção... Bom, teve uma breve interrupção aqui, pessoal, mas voltando, peço desculpas aí. Essa parte de configuração aí da placa de rede aqui, no caso a cabo, para verificar lá se existe um número de IP na placa de rede, ou a parte de configuração também, se eu for fazer uma instalação de um IP fixo, por exemplo, sendo um cliente corporativo e empresa, eu vou verificar se existe um número de IP configurado, né? Se for um cliente residencial também eu consigo verificar, porque a parte de IP fixo geralmente é voltado para cliente corporativo, pelo menos com a NET. Aí eu vou verificar aqui, eu vou vir com o botão direito do mouse, em cima dessa opção Ethernet, vou vir na opção propriedades aqui, vou vir com o botão esquerdo do mouse e clico, né, na opção propriedades. Ele vai me direcionar para uma próxima tela aí no caso, para eu verificar lá se existe um IP fixo configurado. Nessa tela, nesse campo que abriu aqui de propriedades de Ethernet, eu vou descer a seta direcional, a setinha aqui no caso, e vou vir na opção protocolo IP versão 4. Isso daí é um assunto para outra aula, para explicação de conceitos de IPv4 e IPv6, que eu vou explicar mais adiante para vocês aí no caso. Eu vou vir aqui na opção de protocolo IP versão 4, TCP/IP, né?
vim na opção propriedades. Se houver algum número de IP configurado, ele estará configurado nessa parte aqui, o número de IP. E aqui seria a parte de DNS, que seria o serviço de domínio na internet. Basicamente, a parte do IP fixo, se houvesse algum IP fixo ou se houvesse a necessidade de eu configurar um IP fixo, por exemplo, para esse cliente aqui, eu vou colocar lá, por exemplo, vou configurar um número de IP aqui para o cliente. O cliente contratou 198.201.10.37, por exemplo. Esse número de IP geralmente vem na ordem de serviço, no chamado. O DNS, a máscara de subrede aqui no caso é 255.255.255.0, seria o padrão. O gateway padrão é a mesma coisa do número de IP, que eu vou digitar lá em cima lá, ó, a mesma coisa. Só que a diferença é que ao invés desse 37 aqui, por exemplo, nessa situação eu estou simbolizando que seria o 37, eu vou colocar o número 1 aqui, no caso, que seria apenas um IP fixo lá que vai alimentar a minha rede, né? Isso daqui na verdade seria para configurar no computador do cliente ou até mesmo ele configurar lá no servidor da empresa dele lá, ele contratando esse IP fixo. Existe a possibilidade também de configurar o IP fixo nos roteadores, até mesmo o particular do cliente ou o roteador da própria net, mas isso é um assunto para outra aula também, para vocês aí no caso. Sobre a parte do DNS primário e secundário, o que a gente precisa entender primeiramente, né? O que seria essa parte de DNS? DNS é um serviço de domínios na internet que facilita o acesso ao site ou servidor que eu estou tentando acessar, no caso. Por exemplo, eu abro a barra de navegação e vou digitar na barra de pesquisas lá em cima, lá onde eu digito www. Digito lá www.uol.com.br, por exemplo. Ele vai traduzir esse nome que eu estou digitando na barra de pesquisa para um número de IP. E esse número de IP vai acessar aquele site ou servidor que eu estou tentando acessar. Basicamente, o DNS ele faz essa conversão do nome que você está digitando para um número de IP que vai acessar aquele site ou servidor, o que facilita o nosso acesso, porque se a gente for imaginar tivesse que decorar todos os números de IPs de servidores na rede da internet, ficaria mais difícil o acesso a um site ou servidor, por exemplo, aí no caso. Esse serviço de DNS, você vai digitar lá um número de DNS que você vai, por exemplo, pegar lá com seu supervisor ou suporte destinado para aquela região. Com a NET existe um número de DNS para cada região, no caso. Então a gente, para cada bairro, a gente tem que pegar o número de DNS lá com supervisor ou com fiscal lá no caso, para poder colocar esse número de DNS primário e secundário. Não pode utilizar um número de DNS igual de outra região. Por exemplo, eu pegar na região lá da Bela Vista lá e querer usar o mesmo número de DNS primário e secundário na região da Moca, por exemplo. Eu tenho que tomar cuidado. Eu preciso verificar o número de DNS primário e secundário naquela região. Por quê? Porque ele não vai acessar a internet? Não, ele vai acessar a internet da mesma forma. Só que existe o balanceamento da rede nesses serviços de DNS. Então, cada região com a NET possui um endereço de DNS primário e secundário. Por isso que a gente precisa buscar essa informação para poder colocar o número correto aqui. Senão existe uma tratativa por um setor interno que gera uma ordem de serviço para a gente voltar e colocar o DNS primário e secundário daquela região. Nesse caso aí, eu não vou aplicar nenhuma dessas configurações que eu fiz, mas, por exemplo, se eu chegasse no local e verificasse um número de IP fixo configurado na placa de rede e eu estou instalando um IP automático, eu precisaria retirar esse número de IP da placa de rede do computador. Eu acessaria todo esse caminho que eu fiz agora, no caso. Eu vou aplicar essas configurações aqui para poder mostrar como que eu posso retirar o número de IP da placa de rede do computador, porque isso acaba atrapalhando, até derrubando o acesso à internet. Ele não permite
acessar a internet no caso, né? Se eu chegar numa situação onde exista lá um número de IP na placa de rede, porque a internet que a gente instala na maioria dos casos seria a internet com IP automático, né, no caso. Então, para mim retirar o número de IP lá da placa de rede lá no caso, como que eu vou fazer isso aí? Aqui geralmente aparece um ponto de exclamação nesse computador aqui embaixo, ou quando eu direciono o mouse aqui, eu posso até mesmo clicar em cima, olha, atualizou, ele aparece um ponto de exclamação. Se existir um número de IP fixo na placa de rede, por exemplo, que foi esse computador eu utilizei com outra operadora e ele estava com IP fixo e eu acabei de instalar um modem, um roteador com IP automático, ele não vai acessar a internet. Como que eu faço a parte de configuração para ele poder identificar o acesso à internet? Seria o mesmo comando, eu vou segurar a janelinha do Windows, mais a tecla R, aqui eu vou digitar o comando lá, ncpa.cpl. ncpa.cpl dentro do menu executar, aperto OK no caso. Apertando OK, ele vai me direcionar lá para a parte de configurações, né, de conexões de rede, que está dentro do painel de controle. Vou vir na opção Ethernet aqui, com o botão direito do mouse, venho na opção Propriedades. Nessa opção Propriedades, ele vai abrir aquela tela lá de propriedades de Ethernet para mim. Vou descer a setinha aqui até a opção Protocolo versão 4, protocolo IP versão 4 aqui no caso, né? Ele vai estar com o IP fixo aqui, eu só vou clicar na opção automático, tanto para o IP aqui em cima, quanto para o endereço aqui de DNS primário e secundário, que seria a identificação automática. Aperto o OK, apertei o OK aqui no caso, fecho essa próxima tela, automaticamente ele vai reiniciar lá, ele vai reidentificar a rede, né? Existe a possibilidade também, se eu quiser, por exemplo, desativar e ativar a placa de rede lá para ele identificar novamente lá a conexão. É bem simples essa parte. Eu venho aqui desativar, botão direito do mouse, ele desativa lá a placa de rede, vem aqui novamente, vem na opção ativar. Aí ele vai ativar a placa de rede aqui do computador e identifica novamente a conexão com a internet. Existem alguns casos que a gente pode chegar para configurar um computador, por exemplo, e a placa de rede a cabo está desativada, ou sem fio também pode estar desativada. Por exemplo, essa aqui seria o controlador da placa de rede sem fio, Wi-Fi. Eu chego lá na casa do, sei lá, na casa do cliente, de algum cliente, ou até mesmo para fazer a configuração, ele estiver desativado a placa de rede. Vou desativar aqui para fazer um exemplo aqui para vocês, para poder mostrar nessa aula. Ele está desativado aqui a placa de rede sem fio. Só que digamos que eu cheguei no local para fazer a configuração e eu não abri essa tela ainda para fazer as configurações. Como eu identifico se está desativado ou não essa placa de rede aí? Pelo desenho do computador aqui embaixo. Geralmente você clica no desenho do computador, ele já abre a placa de rede sem fio. Como que eu vou saber se ele está ativado ou não a placa de rede? Ele aparece os nomes das redes Wi-Fi que estão ao alcance da placa de rede do meu computador aqui no caso. Nesse caso aqui ele só está aparecendo a conexão a cabo, né? Se eu clicar aqui no computador ele não abre mais informação nenhuma. Aí eu precisaria acessar todo esse comando aí ir lá no painel de controle, lá conexões de rede, ou abrir o menu executar, essa opção do ncpa.cpl e vir aqui e dar 2 cliques aqui em cima, ou até mesmo o botão direito do mouse e ativar do teclado do computador. Aí ele ativa a placa de rede. Aí nesse caso eu clico aqui no desenho do computador, ele vai abrir todas as conexões, os nomes de redes Wi-Fi que estão próximos aqui, né, no caso, que estão ao alcance do meu computador aqui, no caso, do meu notebook. Por isso que ele aparece essas opções aqui, nesse exemplo. Bom, seria isso a parte de configuração de IP fixo. Já mostrei as conexões de rede sem fio também. A parte do gerenciador de tarefas. Como que a gente abre esse gerenciador de tarefas aí? Basicamente, o gerenciador de tarefas, a gente vai segurar a tecla Ctrl no computador, mais a tecla Shift, que seria o lado da seta para cima,
e a tecla ESC, Ctrl Shift ESC. Digitou Ctrl Shift ESC, ele vai abrir uma tela aí que seria o gerenciador de tarefas. Você pode digitar também aqui na barra de pesquisas aqui embaixo o gerenciador de tarefas e ele vai abrir também. Por que a gente geralmente utiliza essa parte de gerenciador de tarefas? Para verificar os programas que estão rodando no computador atualmente, aí, o que acaba facilitando aí a nossa análise lá para verificar se existe algum programa que está comprometendo a capacidade do computador ou até mesmo do notebook lá e acaba travando em algumas situações, como por exemplo programas da Adobe, Photoshop, Flash, Dreamweaver, Fireworks, acaba comprometendo bastante. Nesse caso aí a gente tem aqui a parte da CPU aqui, ele está usando 100% da capacidade, né? E tem um programa aqui que está utilizando, né? Que seria esse programa de espelhamento de telas aqui que eu estou utilizando para fazer essa apresentação aqui. Ele mostra aqui para mim, né? Que ele está utilizando bastante da capacidade, 44%. E isso acaba comprometendo o desempenho do computador, no caso, né? Ele mostra outros processos aqui embaixo aqui que estão utilizando também, tá? No computador, se eu quiser verificar. A parte do desempenho aqui você pode observar na próxima aba aqui, que mostra um pouco da CPU em modo gráfico, né? Mostra também a parte da memória, qual que seria a memória desse computador, a parte do disco, se está sendo utilizado lá o disco C2 pontos, onde é instalado geralmente o sistema operacional, a parte de conexão da internet a cabo, se houver a conexão da rede sem fio também a gente pode fazer o teste aqui embaixo, e a conexão do Bluetooth aqui, se houvesse alguma transmissão ele apareceria aqui também. Histórico de aplicativos, que seria a próxima aba, seria basicamente um histórico de programas que eu abri, né, recentemente, ele aparece nessa parte. Inicialização seria os programas que estão inicializando automaticamente no computador. Isso acaba comprometendo também na hora de inicializar, né, o próprio sistema operacional. É interessante que orientar o cliente a desabilitar programas que inicializam automaticamente, que acaba comprometendo a parte de ligar ou desligar do computador. O usuário seria o usuário que está acessando lá atualmente, né? Se é um administrador, no caso, o e-mail do usuário aparece aqui nessa parte. Detalhes seria um detalhe dos processos e programas que estão rodando atualmente, nessa parte que mostra, né? E a parte de serviços, os serviços que estão parados no meu sistema operacional e os que estão sendo executado, né? Atualmente aí no caso. Basicamente essa parte do gerenciador de tarefas seria para isso. Ou eu posso utilizar essa parte de processos também se eu quiser encerrar algum programa mais rapidamente, que eu não estou conseguindo fechar lá no xizinho aqui no canto. Eu venho aqui no caso e clico aqui em cima, no caso do programa que eu quero fechar, por exemplo, e venho na opção aqui finalizar. Aí automaticamente ele fecha, que foi o gerenciador de tarefas aqui que eu pedi para fechar nessa situação aí, tá? A parte de antivírus, aí no caso, como que eu posso verificar? Vou segurar a janelinha do Windows mais a tecla R, vou abrir o Ctrl lá, eu posso digitar também na barra de pesquisa aqui painel de controle se eu quiser, aperto OK aqui no caso, ele vai abrir o painel de controle. Dentro do painel de controle aqui, para mim verificar se existe o antivírus ativado lá no computador, existem vários, Norton, AVG, Avast, eu posso verificar aqui no Windows Defender também, ou Firewall, né, do computador. A parte de desativar ou ativar, se ele tiver desativado, geralmente nessa tela inicial aparecem alguns campos em vermelho aqui no caso. E o ideal é deixar sempre ativado. Como que eu faço isso daí? Ele tem aqui na lateral esquerda aqui a opção de ativar ou desativar o Windows Defender lá, ou até mesmo o antivírus que tiver no computador. Sempre deixar ativado dessa forma aí, deixar em OK aqui, para ele conseguir
sempre limpar qualquer tipo de arquivo minucioso que esteja no meu computador. E finalizando aqui, vou mostrar aqui a parte de placa de rede gigalizada, se a placa de rede é gigalizada ou não. Por que eu acesso esse comando de placa de rede gigalizada? Porque dependendo da situação, contratando uma internet acima de 100 megas, por exemplo, eu preciso identificar se o meu computador é compatível com aquela velocidade que eu estou contratando, para saber se ele vai reconhecer aquela velocidade. E para isso eu preciso identificar se a placa de rede possui o barramento 1000, se ele possui o barramento gigalizado, para saber se ele vai conseguir acessar com 100% de velocidade que eu estou contratando. Por exemplo, numa situação que eu contratei uma internet de 120 megas, por exemplo, da NET, para saber se existe a possibilidade de eu acessar no meu computador, se ele é compatível com aquela velocidade que eu estou contratando. Como que eu vou verificar isso daí? Eu vou segurar a janelinha do Windows, mais a tecla R, abrir o menu executar, venho aqui nessa opção aqui do menu executar e digito aquele comando lá, ncpa.cpl. Dentro do menu executar, aperto o botão OK, no caso, ele vai me direcionar para uma próxima tela aí, no caso, que seria a tela dos controladores da placa de rede aqui, né, a cabo. E eu vou vir aqui na opção Ethernet, com o botão direito do mouse, na opção propriedades, nessa opção propriedades aqui, eu vou verificar se a placa de rede é gigalizada. Só que quando eu abrir essa opção propriedades de Ethernet, eu não posso clicar em nenhum campo ainda, eu tenho que clicar direto nessa opção configurar. Nessa opção com o botão esquerdo do mouse, nessa opção configurar, ele vai me direcionar para uma próxima tela onde mostra as propriedades do controlador da minha placa de rede, a cabo aqui no caso, Ethernet. Ele aparece na aba geral, eu vou vir nessa aba avançado. Nessa aba avançado, ele aparece uma lista de propriedades aqui no caso. Eu vou vir nessa última opção aqui onde está escrito, eu vou encontrar essa opção aqui de Speed Duplex. Nessa opção de Speed Duplex, ele me mostra o valor aqui na minha lateral direita, aqui no caso. Ele vai estar em autonegociação na maioria dos casos aqui, que seria é como se fosse um modo automático. Quando eu tiver uma velocidade menor, ele identifica automaticamente naquele formato e processa as informações com base naquela velocidade que eu estou trabalhando atualmente no meu computador ou no meu notebook, no caso. Ele mostra aqui algumas opções. Se a placa de rede for gigalizada, ele aparece 1000 Mbps, 1000 megabits por segundo, que seria o acesso à velocidade. Para eu saber se a placa de rede é gigalizada ou não, ele tem que aparecer o 1000 megabits por segundo aqui, 1000 Mbps. Aí ele tem a opção de desempenho aqui da placa de rede, eu tenho a opção 100 Mbps, megabits por segundo, Full Duplex, que seria o máximo de desempenho que a placa de rede pode alcançar. Mas eu costumo orientar sempre deixar nessa opção de autonegociação mesmo, porque na autonegociação a placa de rede não fica sobrecarregada, ela sempre consegue trabalhar no formato da conexão que eu estou acessando naquele momento. Se, por exemplo, eu estiver utilizando 10 megas hoje, numa velocidade aqui na empresa onde eu trabalho, amanhã, se eu for acessar uma internet de 60 megas, ele busca automaticamente, deixando nessa opção autonegociação. E eu acredito que seja isso, essa parte de comandos e funcionalidades. À medida que for aparecendo as dúvidas aí, nós iremos formular novos vídeos aí. Um bom dia a todos aí.